Tem uma particularidade interessante sobre a questão da Fenícia, porque os fenícios não se chamavam de fenícios, entendeu? Deixa eu mostrar a cara feia do Pro aqui, tá? Opa, o que eu fiz aqui, gente? Meu Deus do céu. Os fenícios, eles não se chamavam de fenícios, né? Fenício, na verdade, foi um corante que eles criaram, né? De cor púrpura, que os gregos, quando começaram a negociar com os fenícios, quando começaram a ter relações comerciais com eles, os gregos deram nome a esse corante de fenícios, tá? Só que, na verdade, os fenícios, e por isso o Pro falou de Canaã, eles se chamavam de cananeus. Cananeus. E quem conhece um pouco a Bíblia já vai lembrar de outro nome, filisteus, tá? Então, é interessante você não perder isso de vista, porque acaba sendo uma pegadinha maluca, tá? Você acaba lendo um texto numa prova bacana que você for fazer aí na sua vida lá fora, e aí você encontra o termo cananeus. Poxa, mas quem são os cananeus? Os cananeus são os fenícios, tudo bem? O nome Fenícia acabou ficando por causa de toda a influência que a Grécia teve no mundo ocidental, né? O conhecimento, tudo isso que ficou. Beleza? É uma pegadinha que é legal a gente ficar esperto. Então, essa turma que a gente vai estudar como Fenícia, essa turma eles se chamam de cananeus, porque toda a região é Canaã. Beleza? Tranquilo? Facinho, não dá para perder isso de vista, ok? Então, qual é a graça dos cananeus? E aqui vem mais uma curiosidade curiosa. Tanto os fenícios, só que agora eu vou usar o nome fenícios, tá? Tanto os fenícios quanto os hebreus, quanto os árabes, eles são povos de origem semita, tá? Isso tudo vai estar na setinha. Tanto os hebreus, quanto persas, quanto árabes, quanto fenícios. E aí vai caber um parênteses até certo ponto longo, que qual a conclusão que você chega, né? Árabes e judeus que hoje, de certa forma, quebram ao pau, né, se odeiam em muitos momentos, eles têm uma mesma origem, eles têm a origem semita. E isso o que é essa origem? Eles tiveram um mesmo idioma lá no começo, tá? Uma mesma identidade, uma mesma ideia, né? São povos de uma mesma origem. Que origem é essa? A origem semita. Então é muito louco que, sei lá, quanto tempo a gente está falando? 5.000 anos depois, esses dois povos, judeus e árabes, se odeiem tanto, né? Briguem tanto e não conseguem encontrar um pouco de paz, tá? E aí, por que eu estou falando também do nome semita? Porque quando você estudar a Segunda Guerra Mundial lá na frente, uma das características do nazismo é o antissemitismo. Ele é antissemita. Portanto, o nazismo era contra esses povos. Mas aí é uma coisa que acabou se perdendo, é muito louca, né? O semita acabou aparecendo na história sendo só o judeu, mas não é, tá? E os fenícios, né, os cananeus, eles também têm uma origem semita, tá? Agora, vamos lá, você não está ficando louco, você está vendo o mar Mediterrâneo invadindo a sua sala, certo? Crianças, aqui tem uma montanha, tá vendo a seta? Uma montanha que é uma montanha, tá? Não é tipo o morro no Parque Novo Mundo, que você sobe em 6 minutos e 30 segundos andando, ou se você sobe correndo em 2 minutos e 13 segundos. Desculpa aí, eu tenho histórico de atleta, tá? Não é uma montanhazinha. É uma montanha, Zé, que subir e descer dessa bagaça é complicado. Então, a região dos fenícios, ela tem a norte, sul, leste, um probleminha geográfico, que é essa tal da montanha, certo? Que é grande, não é um monte lá do Parque Novo Mundo, um morro que você sobe rapidinho. No norte, sul, leste, oeste, o fenício tem um mar Mediterrâneo gigantesco. Se você for mais para trás no seu mapinha, novamente, você vai ver que essa região onde a setinha branca está passando é uma região de muitos desertos.
né? É uma região onde os desertos, na verdade, predominam, tá? Por exemplo, você vai ter aqui o Rio Jordão, mas aqui você não tem nada disso. E aí vem o problema. Olha aqui que azar que deu o povo fenício. A leste tem montanha, a oeste tem mar. No meio não tem o que plantar, porque você não pode... Nossa, até poeta, hein, meu Deus. Você não pode esquecer também que essa é uma área, é uma região montanhosa. E aí, se a região é montanhosa, se a região é desértica, se a água, né, se o clima é árido, né, se a chuva não cai tanto, crianças, como é que vai ter agricultura nesse lugar? É possível? Olha a diferença de um para outro. É possível você pensar em agricultura? Não, cara, é muito difícil você pensar em agricultura, de você ter uma produção agrícola. E aí você tem duas opções, que são aquelas opções que eu sempre falo para vocês há muito tempo, tá? Você tem a opção de ficar em casa, deitado, embaixo das cobertas, chorando porque você foi abandonado por Deus, certo? Ou arregaçar as mangas da sua camisa e encontrar uma solução para o seu problema, tá? Essa é a saída, não adianta. Você tem duas opções, tá? Os fenícios encontraram uma solução impressionante e sensacional. Eles olharam para o mar Mediterrâneo, tá? Se der tempo, eu mostro o barquinho dos fenícios ainda no livro, ainda hoje. Acho que dá tempo, né? São 11h20. Eles olharam para o mar Mediterrâneo e falaram: pessoas, por que a gente não invade o mar Mediterrâneo? Por que a gente não toma para si o mar Mediterrâneo? Por que a gente não cria? Por que a gente não pensa em usar o mar Mediterrâneo? Para usar o mar Mediterrâneo, você precisa desenvolver o que? A navegação. E você vai ver, tanto numa atividade, num futuro próximo, quanto se eu colocar atividade nesse final de semana para vocês, essa atividade não é para esse trimestre, tá? Eu vou deixar isso escrito no... Ai, desculpa, engasguei. Eu vou deixar isso escrito na instrução. Vai ser para o próximo trimestre. Mas, tanto na atividade quanto no livro, você vai ver que os fenícios foram capazes de desenvolver embarcações extremamente fortes, poderosas e grandes, e que aguentasse o tranco de navegar por esse mar todo aí, tá? Eles foram, né? Se você comparar uma embarcação fenícia com uma embarcação egípcia, a diferença, ela é gritante, né? Você olha para a embarcação fenícia e você fala, caramba, é o Titanic dos mares, ela vai aguentar. Bom, chamar alguém de Titanic não é uma boa, né? Enfim, é um outro barco que não é o Titanic. As embarcações egípcias, elas estão muito mais... Eles vão navegar pelo mar Mediterrâneo, mas você tem mais a ideia do rio. A Fenícia, não. A Fenícia, ela vai produzir barcos que vão brincar por todo o mar Mediterrâneo. A Fenícia, ela tem uma especificidade política muito interessante de governar, né? Porque você está vendo que o Pro está falando povo fenício, né? Já usou esse termo já algumas vezes nesses minutos de aula. E aí, o que acontece? Na verdade, a Fenícia, ela é dividida em várias cidades-estado, tá? Termo que você já viu lá na Suméria, termo que você está vendo agora de novo, e que o Pro vai se aprofundar, mas você já sabe o que é, lá na Grécia. Então, qual é a graça das cidades-estado fenícias, né? Então, você tem as mais famosas, Biblos, Sidom, Tiro, aquela que vai ser aqui, ó, que vai brigar com Roma, Cartago, ó, aqui, eu não vou falar dela agora, eu vou falar quando a gente chegar em Roma. Mas Cartago é uma criação, é uma colônia fenícia, tá? Então, qual é a graça da cidade-estado? A cidade-estado tem seu governo, a cidade-estado tem suas regras, né? Às vezes, dependendo da cidade-estado, tem até seu dinheiro diferente, isso pode acontecer, mas todos são fenícios. Havia na Fenícia uma grande rivalidade entre as cidades-estado, assim como havia na Grécia, como você vai estudar, e a mais famosa de todas é Atenas e Esparta.
Mas é interessante esse conceito, né? Você tem cidades-estado, mas você tem uma unidade. E aí eu vou dar um exemplo, sei lá, um exemplo idiota. A Síria resolve invadir a Fenícia, né? Aí você tem lá o pessoal de Biblos, você tem lá o pessoal de Sidom, de Tiro. Então, aí o que acontece com esses caras dessas cidades-estado? Eles se juntam como fenício, né, como cananeus, para ir para o pau contra os periquitos aí da Pérsia, da Suméria, da Síria. Tá? Que é o que acontecia na Grécia também. Tá? Então, é interessante você perceber isso. Agora, eles são povos, né, dentro de casa, eles brigam toda hora, essas coisas, mas você pensar nos fenícios desbravando o mar Mediterrâneo, tem um conceito muito interessante. Ele vai fazer, né, você vai ver no mapa, né, tem um mapinha bem bonito no livro, inclusive, dando tempo eu já mostro hoje, se eu não mostrar hoje eu mostro na próxima aula, eles vão fazer colônias por toda essa região. Só que o processo não vai ser de guerra, não vai ser de treta, não vai ser de invasão. Olha que legal. Essa percepção dos fenícios você tem que ter bem clara, tá? A ideia dos fenícios é uma ideia de trocas comerciais. Então, o fenício vai botar o barquinho nele aqui, aí vai vender os produtos dele. Tem produto legal aí ele pega esse produto, ele vai lá e vende esse produto aqui. Aí ele tem esse produto aqui, vende esse produto aqui, né? Por exemplo, esse corante de cor púrpura que os fenícios produziam, eles venderam em todos os lugares. Aí, ó, tem um negócio legal aqui, aí os fenícios pegavam e vendiam aqui, certo? Então, eles meio que viraram intermediários nesse processo, né? Se você pudesse usar a palavra, os fenícios, meio que, pelo menos quando a gente conhece a civilização, eles são os primeiros a pensar de uma forma globalizada, entendeu? Você não vai ter o conceito de, eu vou invadir todos os lugares como você vai ter na Pérsia, né? A criação do império. Você vai ter um conceito diferente, né? Num processo de trocas culturais. E aí, o que os fenícios perceberam? Que para a gente trocar coisas, né, de forma interessante, nós precisamos falar, entre aspas, o mesmo idioma. Nós temos que tentar, na medida do possível, conversar numa mesma língua. Então, já havia escrita nessa época. Você tem a escrita dos sumérios, que se espalhou por toda a Mesopotâmia. Você tem a escrita dos egípcios, que se espalhou por todo o Rio Nilo, né? A Núbia, por exemplo, pegou essa escrita toda. Só que elas tinham um probleminha, né? A gente já escreve errado com 23 letras. Imagina com 2.000 símbolos, com 1.500 símbolos. Quando os sumérios adaptaram, melhoraram o alfabeto deles, caiu para 600 símbolos. 600 símbolos, agora vai, hein? Né? E com símbolos que significavam ideias, né? Os fenícios encararam esse problema. E aí pensaram, caramba, a gente precisa criar algo. E aí os fenícios fizeram uma invenção genial. Eles criaram o alfabeto. O A, B, C, D, todas essas tranqueiras que vocês conhecem, foi ideia dos fenícios. Você cria uma letra, junta com outra letra, cria uma sílaba, aí dessa sílaba você cria palavras, né? Você tem agora, cada símbolozinho, na verdade, é um fonemazinho que vai se juntando para criar a palavra. Você não tinha isso antes dos fenícios. E qual é a importância? Por que eu estou falando dessa importância? Porque tanto gregos quanto romanos, né? E os romanos têm a língua, o latim, que você conhece, né? Afinal, você fala latim, né? Você fala português, português é do tronco latino, né? Tanto gregos quanto romanos, eles pegaram o alfabeto fenício, se apropriaram desse alfabeto e desenvolveram coisas a partir desse, tá? Por isso você tem as letrinhas assim. Olha que coisa maluca. Olha, uma coisa que ontem à noite eu estava estudando também, eu gostei disso que eu li no livro ontem. Olha que permanência na história, né? As letrinhas que você tem aí, né? Eu estou vendo aqui, ó, na listinha. Eduzinho,
o E, o D, o U, o Z. Tudo isso nasce como conceito cerca de 3 mil anos atrás, com os fenícios. No primeiro momento, o alfabeto fenício ia ter 29 letras, e aí eles deram uma arrumada, deram uma adaptada, e aí a versão que a gente conhece hoje do alfabeto fenício tem 22 letras, né? Hoje a gente, no nosso alfabeto, né, o que a gente usa aqui, a gente tem 20 na língua brasileira, a gente tem 23, mas aquelas três, né, que os ingleses adoram lá, né, que é o... Quais são, meu Deus? O Y, o K e o W, né? Que a gente se apropriou, hoje a gente usa, né? Quando eu era aluno, a gente não tinha o Y, o K e o W. E, nossa, gente, a minha vida era muito triste sem o Y, o K e o W. Ai, Senhor, como a gente baba ovo dos Estados Unidos, né? Enfim. Mas, ok, então você tem o sentido de trocas comerciais dos fenícios, você não pode esquecer isso. Você tem um desenvolvimento da navegação, que é uma coisa maluca, certo? E você tem o alfabeto, tudo bem? Não, não é ranço, Luísa, é verdade. Fala para o tio, para que você precisa do Y, do K e do W? Não, Não, explica para mim. Eu tenho ranço das pessoas que babam ovo dos Estados Unidos, porque, para ufa. mim, eles são egocêntricos, eles se acham o centro do mundo, na minha opinião. E eu tenho ranço deles. Eu também, mas não pode contar para ninguém, porque ter ranço, politicamente falando, assim, não é bonito, né, ter ranço das pessoas, a gente tem que gostar de todo mundo. Mas é verdade, cara, o Y, gente, é o I. Ah, e eles não têm a cedilha que a gente tem, né, que é tão lindo, eles não têm acento que a gente tem, eles não têm uma gramática impossível, concordamos? Né? Eles não têm a Lúcia dando gramática impossível pra gente, entendeu? Certo? Falando muito sério, sem palhaçada e sem ranço, falando muito sério. Se você estudar inglês a sério, você aprende essa jossa em 3, 4, 5, 10 dias. É verdade isso, sem deboche, sem preconceito nenhum. Tá? Você aprende. Aí, o que você vai ter que fazer em inglês? Você vai ter que desenvolver o seu vocabulário. Não estou falando de gramática, né? Aí você pega as línguas latinas, né? Você pega o espanhol, né? Você pega o italiano e você pega o português, cara, é de uma lindeza, né? É de uma profundidade, né? Todo mundo sofre com gramática porque é muito difícil, né? As orações coordenadas, subordinadas, abortivas, inclusivas, suspensivas, todas essas tranqueiras que a gente nunca lembra o nome, e aí a gente faz a cola no braço, ou esconde dentro do estojo para a Lúcia não ver, tudo isso só mostra um desenvolvimento e uma qualidade de língua que outras línguas, né, as línguas bretãs, né, anglo-saxônicas, me desculpa, não tem. Não tem mesmo. E qual é a graça disso? Isso é uma permanência, né? E olha que bonito. Isso vem da simplicidade que você tem no alfabeto lá dos fenícios. Esse alfabeto, ele é pego por gregos e romanos, ele é desenvolvido, e aí quando você tem o latim se extinguindo, o latim vira outras línguas, né? E aí a gente chega ao que tem hoje, né? É muito bonito, eu acho isso muito bonito, tá? De estudar, inclusive. Eu tenho muito orgulho de falar português, muito orgulho mesmo, né, de falar português e cada vez mais eu me impressiono, assim, a cada pouco que eu aprendo do inglês, que eu vou aprendendo, que eu vou me desenvolvendo, eu falo, meu Deus, por que eu não aprendi isso quando eu tinha 4 anos de idade? É muito doido isso, né? Enfim, depois dessas divagações filosóficas e políticas, né? Afinal, nós somos seres políticos antes de tudo, é interessante você ver como a herança fenícia ficou, né? É legal você perceber isso, né? Um povo de 3 mil anos atrás, né? A coisa da navegação e até, entre aspas, a ideia da globalização, né? Por que o Pro está falando entre aspas? Você chega lá na prova, a Duda escreve na prova, a Fenícia é a primeira nação, a Fenícia trouxe a globalização para o mundo.
Por que a Duda não pode usar o termo? Porque esse termo, 3.000 anos atrás, não faz sentido. Não existe. Ele é anacrônico. O que é o anacronismo? Olha a nossa gramática. É você pegar um termo de agora e usar em outro tempo. Entendeu? Mas a análise que você tem da Fenícia, assim como você tem a análise de Portugal também, Portugal vai expandir a era da globalização quando ele invade a América, quando ele invade o Brasil. Tudo bem? Só que a globalização é um termo dos anos 90 do século passado. Então, se você, por acaso, usar globalização para a Fenícia, você vai botar as aspas. Você não pode perder isso. Tudo bem? Ok? Mas, de fato, a Fenícia, ela vai pegar em cada culturazinha, né? E ela vai criando, ao longo de todo o mar Mediterrâneo, ela vai criando entrepostos comerciais e ela vai desenvolvendo. Então, o alfabeto fenício, ele se estabelece e fica por aí, tudo bem? Então, a Fenícia, ela é muito bacana e meio, né, que está em moda em vestibulares e quando o Enem era um Enem decente. Justamente por quê? Justamente por causa desse debate da globalização, né? Por exemplo, os vikings, você não pode falar de globalização? Os vikings, eles navegaram por tudo que era lugar, para dar porrada em todo mundo, é verdade. Mas eles foram para tudo que era canto. E os chineses, 5.000 anos atrás? A mesma coisa. Tem muita gente que diz que os chineses chegaram na América, só que você não tem comprovação arqueológica, por exemplo. Tá? Mas é interessante você partir essa análise para algo mais profundo, tudo bem? Tá? Então, você não vai ver nas setinhas a palavra globalizar, ou globalização. Se ela houver, se ela existir, se ela estiver na setinha, ela vai estar com as aspas, tá? Toma cuidado com isso, bem? Bom, as outras duas civilizações, né? Vamos voltar lá para o mapa. Eu tenho mais 6 minutos, eu já vou adiantar a parte 2, tudo bem? Para a gente não... quando acabar a parte 1, quando acabar a parte 2, a gente fica falando mal dos Estados Unidos na aula, a gente fica conversando. Então, vamos adiantar, já que tem 5 minutinhos. A Pérsia está aqui, né, crianças? E a Pérsia é um cenário pior do que a Fenícia. Porque dá uma olhada, olha isso, ó. Se agora há pouco a sua sala foi invadida pelo mar Mediterrâneo, agora a sua sala será invadida por um monte de areia dos desertos que você tem nessa região. Olha isso, ó. Tem um verdinho bem mais ou menos aqui em cima que nada tem a ver com a Pérsia. E aí, crianças, se eu não tenho algo, então a Pérsia, olha só a situação dos caras. Os caras não dá para ter agricultura ali, porque eles estão no meio do deserto. Os caras não têm rio, os caras não têm mar, os caras não têm nada. Então, vamos lá de novo para aquela velha e boa pergunta. Se eu tenho um problema, eu tenho duas saídas. Ir para a cama, debaixo do cobertor, e chorar, 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 e xingar Deus, ou arregaçar as mangas, pegar uma lança, montar num cavalo e tirar dos outros. Simples assim. Foi o que os persas fizeram, né? Você teve com os persas, com os reis, principalmente o rei Ciro, eu acho que era Ciro, e depois o famoso Xerxes, né? Toda essa cambada aí, foram reis que promoveram o crescimento do Império Persa. Essa é a cara. Os persas são, então, adiantando a aula, a parte 2, os persas são um povo extremamente guerreiro e um povo que não tem, geograficamente falando, nenhuma condição. É igual os japoneses lá no Círculo do Fogo. Vão ficar fazendo o quê? Chorando as mágoas? Não. Vamos criar um conceito de exército, vamos criar um conceito que a gente já tem, né? É um povo que nasce, né, imbuído desse sentimento de guerra, de guerreiros mesmo, né? Eles são treinados para isso. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tomar dos outros. E, de certa forma, crianças, isso deu muito certo, porque olha o tamanho do império que os bonitões fizeram. Você vê que a curiosidade aqui é que o império ele é barrado onde? Na Grécia.
que é quando vem aquela história dos 300, que é quando a Grécia toda junta vai barrar a ascensão de Xerxes e de toda essa cambada toda, mas isso é para um próximo capítulo, tudo bem? Outra coisa legal sobre os persas, tá? Eu vou tentar ver se você lembra de algo parecido. Os persas tinham uma religião, o zoroastrismo, criado por um cara chamado Zaratustra, ou Zoroastro. Esses eram os nomes do cara, Zaratustra ou Zoroastro, né? Então, um bom nome para você dar para o seu filhão, né? Ele vai adorar ser chamado de Zaratustra na escola. Eu acho que na chamada eu ia dar um sorrisinho irônico quando eu chamasse Zaratustra de Oliveira. Já pensou, Malu, seu filhão? Não dá, né? Mas o tal do Zaratustra era um pensador, era um intelectual persa, e ele criou uma religião, o zoroastrismo. Então, o zoroastrismo pregava a vinda de um Messias, o zoroastrismo pregava a guerra entre o bem e o mal, e tinha dois deuses, era uma religião dualista, Arimã e Ahura Mazda, era o deus do bem e o deus do mal, só que nesse combate, o bem sempre vencia. E o zoroastrismo pregava a vida eterna no paraíso, depois de um julgamento. Essa religião ela é criada há uns 4 mil anos atrás. Depois eu confirmo para vocês isso. Pergunta, essas características que eu dei para vocês agora, lembra alguma coisa? Messias, Salvador, vida eterna no paraíso, julgamento, bem contra o mal. Lembra alguma coisa? Eu ia falar cristianismo. O zoroastrismo lembra nada mais, nada menos que o tal do cristianismo. E aí vem a pergunta, por onde terá andado Jesus Cristo quando ele sumiu na face da terra? Tchau, crianças. Bom Natal para vocês, juízo.